Fala pessoal, tudo bem? Continuando a falar sobre pesquisas clínicas que deram muito errado, hoje eu vou falar sobre a talidomida. Você já deve ter ouvido falar sobre essa droga, o estrago que ela fez no mundo, mas eu queria falar em especial sobre uma mulher que preveniu que uma desgraça muito maior acontecesse nos Estados Unidos. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, você já deve ter ouvido falar sobre a talidomida, sobre aqueles bebês que nasceram com vários defeitos. Os defeitos eram mais visíveis porque eles afetavam os membros superiores e membros inferiores, os braços e as pernas, então eles ficavam encurtados. Mas não era só isso que ele causava também defeitos nos olhos, no coração e no sistema urinário. Dependendo do dia que a mulher grávida tomasse aquele remédio, ali em torno do 20º, poderia afetar alguma parte do desenvolvimento do embrião. Então, você já deve ter visto várias crianças, né? Aí da década de 50, década de 60, que tem esses membros encurtados, e, enfim, é uma tragédia. Bom, a história da talidomida é a seguinte, ela foi desenvolvida por uma companhia suíça que não levou a droga adiante e foi comprada por uma companhia alemã. Essa companhia alemã começou a fazer a propaganda, a distribuir nos países, obviamente que naquela época a regulação de drogas era muito menor, existia algum tipo de regulação, mas era muito mais fácil de passar uma droga e distribuir uma droga do que é nos dias de hoje. Bom, a talidomida causou dano em 46 países e pelo menos 10 mil crianças. Tem alguns números que falam até 20 mil crianças nasceram com defeitos congênitos, sendo que 40% das crianças morria logo depois ou um tempo depois do parto. Então, ou seja, a gente está falando de bastante gente que ficou com esse defeito para o resto da vida. Enfim, países da Europa, Canadá, foi aprovada a droga, países da Europa, vários tiveram a droga circulando como aprovada. E a droga era oferecida como, a indicação dela era uma droga para ansiedade, para uma insônia, um calmante, e ele ajudava muito, parece que tinha o efeito de ajudar no enjoo matinal. E aí que vem o pulo do gato. A droga era especialmente oferecida para grávidas que costumam ter enjoo matinal. Então era uma droga que ajudava bem e era dito que não tinha efeitos colaterais. Esse era o que era dito da droga. Mas, enfim, ela não foi testada em pacientes grávidas. Então, obviamente que depois disso, qualquer coisa em grávida tem que ser, enfim, muito testada. Enfim, não só estudo fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, para depois chegar na grávida para ver se é seguro. Hoje é super criterioso, graças à tragédia da talidomida. Então, e obviamente isso mudou tudo na aprovação de drogas. Hoje se é muito mais criterioso para fazer a aprovação de uma droga. A droga não é simplesmente jogada no mercado assim. Mas o que eu queria falar no vídeo de hoje é sobre a Frances Kelsey. Ela era uma funcionária do FDA, ela era a pessoa responsável por aprovar a droga ou não. E ela tinha uma pressão enorme nas costas, porque a droga tinha sido aprovada no Canadá, tinha sido aprovada em vários países da Europa, e a companhia estava botando pressão, falava, você não vai aprovar a nossa droga aí, é super boa para enjoo e tal. E ela falava que não, que queria mais estudos, que queria estudo em grávida, que não sabia. E ela aprovou, ela, enfim, estava correta quando saiu um relato lá no jornal, uma notinha assim, falando de 4 pacientes que uma médica ela tinha observado que tinham parestesia, diminuição de sensação, enfim, tinha algumas coisas em 4 pacientes que estavam tomando, pararam de tomar, melhoraram, um parou recentemente e não tinha melhorado. Então isso também mostra pra gente que assim, nem sempre o que é importante são os estudos super avançados, meta-análise, revisão de casos, estudo duplo cego controlado. Não, veja, foi super importante esse relato de casos. Foram 4 casos que a médica falou, olha, eu acho que eu vi isso, queria ouvir a opinião, e foi assim a sirene que disparou, né, ou o alarme que disparou para a droga todo mundo começar a observar e ser suspensa do mercado. Então um relato de caso aí, 4 casos que fez toda a diferença. Mas voltando para a Frances Kelsey, ela não aprovou e depois desse relato aí no jornal, nessa revista científica, viu-se que não só tinha problema de enfim, diminuir a sensação,
mas que causavam todos esses defeitos nas crianças que nasciam. A Frances Kelsey foi tratada como uma heroína, mesmo assim nos Estados Unidos, mesmo a droga não sendo aprovada, existiram pelo menos 17 casos de crianças com defeitos congênitos, porque a droga era distribuída pela empresa meio que com uma amostra grátis, como um ensaio clínico, e causou defeito em 17 crianças. Mas ela preveniu que centenas ou até milhares de crianças tivessem defeitos congênitos e foi tratada como uma heroína. E ela foi premiada pelo presidente, então, o JFK, enfim, pelo trabalho dela. E em 2010 o FDA criou um prêmio com o nome dela. Todo ano é dado para uma pessoa do FDA que fez uma grande contribuição. O FDA é aquele órgão que regula, enfim, o que pode ser comercializado ou não, Food and Drug Administration. E, bom, e é isso. E ela faleceu aos 101 anos em 2015, então é isso aí. Essa é a história da Frances Kelsey, que sozinha preveniu uma tragédia. E aí quando me perguntam, pô, mas não tem a cura do câncer já? Será que a indústria segura? Olha, é isso, assim, todo remédio precisa ser testado, retestado, aquilo precisa ser aprovado, porque tragédias acontecem. Então, assim, não é tão fácil aprovar uma droga no mercado, e ainda bem que existem essas pessoas como a Frances Kelsey, que estão ali supervisionando para que tragédias como essa não aconteçam. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, envia para alguém e até o próximo vídeo. Tchau!